Então eu fiz muito assim. Eu pedia pra minha irmã ficar naquela posição do personagem, eu tirava mais ou menos a foto, e daquele jeito eu ia moldando a posição em que o personagem estaria. Eu achava que ficava mais fácil. Minha irmã tem que fazer muita pose pra eu poder fazer. Ela fazia de boa, ainda bem que ela fazia de boa. Opa! Caso tu seja novo por aqui, esse é o Conversando com Desenhistas, onde eu trago desenhistas de tudo que é canto do Brasil. E o meu convidado de hoje é especialista em realismo. Eu sou o Leandro Ilustrador e essa é a Academia de Arte. Para quem não conhece a sua pessoa, apresente-se para o pessoal que está assistindo a este vídeo. Meu nome é José Henrique, eu tenho 25 anos, eu sou professor de língua portuguesa e a educação artística, né? Minha segunda formação é arte. Só que eu nunca exerci a função de professor de arte. Já dei aula particular de desenho específico. Professor de arte na escola, não. Só que para mim desenhar sempre foi aquilo que eu mais gostei de fazer, desde pequenininho. Então, para mim, é isso. Mas a minha área de atuação mesmo no momento é professor de português mesmo, de redação. Claro. E as aulas particulares que tu já deu de desenho, tu fala presencialmente ou algo online? Assim? Não, presencialmente mesmo. Aqui na minha cidade, eu moro numa cidade muito pequena. Acho que ela tem em média uns 5 mil habitantes, é bem pequenininha. Né, Mendonça, aqui no interior de São Paulo. E então as pessoas me solicitavam as aulas, eu ia até elas, ou algumas vezes elas iam até a minha casa, e eu dava aula mesmo assim, presencialmente, mesmo aquele nível bem básico, né, para as pessoas que estavam começando a aprender. E eu comecei desse jeito mesmo, a trabalhar com isso. Claro, claro. Aliás, uma coisa que eu tenho que ressaltar, tu é de São Paulo, até agora eu tô com sorte, que todo mundo que eu tô pegando, cada um é de uma região diferente. Então, para eu aproveitar bem cada canto do país aqui, por enquanto, temos indo num processo legal. Mas me diz uma coisa, tu, de desenho, tu prefere desenhar, por assim dizer, ou tu realmente gostou de dar aula? Porque a princípio não é a tua função, não é a tua principal atividade, mas por uma questão de preferência, tu achou mais interessante dar aula ou de fato desenhar e mostrar o teu trabalho? O que tu prefere? Eu prefiro desenhar. Para mim, eu acho mais prazeroso desenhar, principalmente quando eu vou desenhar alguma coisa para mim, do que desenhar alguma coisa para alguém. Né? Porque tem isso também. Quando eu estou desenhando alguma coisa para mim, eu até comentei esses dias aqui em casa, eu tenho uma facilidade maior. Eu acho que é porque como desenho é uma coisa que eu quero fazer, que eu quero guardar, eu até acabo fazendo mais rápido que quando é uma encomenda para alguém. Então, para mim, eu gosto mais de desenhar do que dar aula de desenho. Mas eu gosto também de ensinar. É que muitas vezes ensinar acaba sendo um pouco mais complicado, porque a gente não sabe ainda o nível que a pessoa tá. Então, eu acho mais legal eu pegar e eu desenhar para mim, e isso para mim é mais prazeroso de fazer. Claro, faz sentido. Na verdade, isso é uma coisa que eu até achava que era uma mania minha, mas eu realmente noto a diferença mesmo quando eu estou fazendo alguma coisa para trabalho e quando eu estou fazendo para mim mesmo. Realmente, quando a gente faz para si mesmo, quando é só por uma questão pessoal, o desenho geralmente a gente sente mais prazer em fazer. Bem mais. Exato. Isso. Exato. Mesmo ele não dando um puto centavo de retorno na hora ali, mas a princípio é o que dá mais prazer. Realmente faz uma diferença gigante. Mas tu desenha desde criança, então? Tu lembra quando que tu começou e por que tu começou a desenhar? Olha, o porquê não, mas eu lembro de eu desenhando bem pequenininho. Eu sou muito noveleiro, né? Eu adoro uma novela, então eu lembro de eu assistir a novela e ficar desenhando os personagens bem pequenininho. Eu até lembro que quando passava aquela novela Cravo e a Rosa, acho que é de 2001, eu devia ter uns 6 anos, eu já desenhava nessa fase. Então, eu lembro de gostar de desenhar muito, muito cedo. E as pessoas falavam que eu já desenhava melhor que as outras crianças nessa época, né? Não que eu tivesse um nível muito alto, só que eu já desenhava um pouquinho melhor. Aí eles começaram a achar que eu já tinha uma facilidade maior. Mas até então ninguém imaginava que eu ia chegar num nível mais avançado, assim. Porque muitas vezes a pessoa acaba parando, né, naquilo.
não desenvolve muito, mas eu fui desenvolvendo. Isso acontece, na verdade, quando eu comecei eu desenho desde criança, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado convencional, realmente eu fiquei muito tempo sem desenhar mesmo. Eu fiquei, acho que desde os 17 até os 20, sem fazer um único desenho. Inclusive, quando eu comecei a desenhar de novo depois dos 20, eu até já estava pensando, tá, agora não vou saber mais nada de como é que funciona os traços que eu fazia antes. Mas, coincidentemente, partiu dali. E aí eu acabei conhecendo a internet, né, os grupos de internet que agora a gente participa, e isso fez uma diferença muito grande. Para mim também fez bastante diferença. A gente acaba tendo contato com outras pessoas, com outros estilos de desenho. Eu acho isso bem interessante também. Eu gosto bastante dos grupos de desenho. Isso faz uma diferença gigante para mim. Me diz uma coisa, eu vi que os que eu procurei, pelo menos que eu consegui encontrar ali, a grande maioria é realismo, os desenhos que tu faz. Uhum. Mas tu sempre teve no realismo, ou tu curte assim fazer, nem que seja de vez em quando, fazer um outro estilo, só pra fazer pra passar o tempo? Ou tu gosta mais de ter o trabalho de ficar um tempo fazendo o desenho bem elaborado? O que tu prefere? Particularmente, eu prefiro mesmo o realismo. Eu sempre foco no mesmo desenho. Às vezes dá aquela vontade de fazer um desenho um pouquinho diferente, né? Mais caricato, assim, mais rapidinho. Acabo fazendo, mas nada muito assim. Uma coisa bem esporádica mesmo. Eu gosto mais do realismo mesmo. Nem que eu demore mais tempo, que eu gaste mais material, porque querendo ou não, fazer um desenho realista, principalmente colorido, material muito mais. A gente acaba gastando muito mais, mas eu prefiro. É a minha área que eu fico mais confortável. Não sei se é muito bom a gente ficar só na zona de conforto, né? Mas é uma coisa que eu gosto e eu prefiro mesmo o realismo. Claro. E das artes relacionadas a realismo, tu tem uma preferência de alvo, digamos assim, para copiar? Tipo, famosos, ou então tu gosta mais de uma coisa familiar, alguém que tu simplesmente uma pessoa que tu admira, uma pessoa de perto, assim, um amigo que te pede um desenho, tu vai lá e faz o desenho dele. Ou tu prefere alguma coisa mais conhecida, uma personalidade mais conhecida? Eu faço de tudo um pouco. Antes, assim, eu digo até uns 5, 6 anos atrás, eu era mais de fazer, até que se vocês forem olhar nas minhas redes sociais, era muito mais famoso. Eu ficava mesmo nos famosos, porque eram figuras públicas, bem mais conhecidas, então eu gostava de fazer mais esse tipo. De uns tempos para cá, eu estou fazendo de tudo um pouco. Eu fiz, inclusive, esses dias atrás, eu fiz a minha irmã e as minhas 2 irmãs, eu desenhei a minha sobrinha, desenhei algumas pessoas que me pedem, eu faço. Então eu estou tentando fazer de tudo um pouco, mas querendo ou não, eu gosto de fazer famosa ainda, de vez em quando me pego fazendo. Esses dias mesmo eu fiz, os últimos que eu fiz foram de famosos. Eu fiz o Chaves, eu fiz uma moça que está fazendo a novela, e aí eu vou fazendo. Estou fazendo inclusive um agora da Marina Rui Barbosa. Então eu vou fazendo assim. O que me dá vontade no momento, eu começo a fazer. Perfeito. E tu tem uma noção do tempo que tu demora para fazer uma única arte? Ou varia, tipo, uma arte de uma pessoa, tu demora tanto tempo, e para outra pessoa tu demora um tempo completamente diferente? Ou tem mais ou menos um padrão? Como é que tu vê isso? Essa é uma pergunta que muita gente me faz e eu sempre fico meio... não sei o que responder, mas ultimamente eu tô reparando né? que isso varia muito. Isso varia muito realmente da fotografia em si que eu vou fazer, da pessoa. Porque, querendo ou não, tem pessoas, eu acho que tem um traço mais difícil de desenhar. Eu não sei se é uma coisa que eu percebo, se é uma coisa minha. Só que tem pessoas que eu acabo demorando mais para desenhar, outras que eu demoro menos. Às vezes eu consigo terminar um desenho num dia que eu pego para fazer, outros eu demoro uns 3. Então, eu não sei. Que eu acho que vai muito, sim, da pessoa, do nosso ânimo do dia também, porque tem dia que a gente não tá muito... eu falo por mim, né? Tem dia que eu não tô muito animado mesmo para desenhar, não sei se isso contribui. Mas varia bastante de um desenho pro outro, sim. Claro.
Não, faz sentido essa questão de realmente o cara não tá de boa vontade no dia para fazer um desenho. Porque isso tem muito daquela coisa, né? Que as pessoas que normalmente não desenham, elas pensam que nós que desenhamos, a gente tá sempre uma empolgação para fazer aquele desenho, que vai ser um prazer fazer aquele desenho. Mas não é, minha. Às vezes dá trabalho, tem que ver se o dia o cara tem tempo, se não tá com a cabeça ruim também, pensando em algum problema que não tá focado. Tem um monte de questões. Mas e nos teus desenhos com realismo, tu diz que tu faz encomendas também, as pessoas encomendam de ti os desenhos, correto? Tá. As pessoas pedem. Sim. E normalmente as encomendas que as pessoas pedem é algum tipo de desenho assim mais focado no rosto, na expressão da pessoa, ou elas costumam pedir um desenho, tipo um retrato de umas 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, numa paisagem, e dizem, ó, vai lá, te vira. Qual que mais aparece pra ti? Eu vou te falar, eu já tive vários tipos diferentes de encomenda. Assim, o foco principal é realmente o rosto, a fotografia em si, daquele jeitinho que tá, sem mexer muita coisa. Porque eu já vi a pessoa, que eu não. Porque tem gente que quer, por exemplo, já tive gente de pedir, eu queria que você fizesse o meu rosto, só que aí do lado você coloca, sei lá, tal pessoa, faz essa montagem para mim, coloca tal pessoa, só que aí você muda o fundo, faz uma coisa diferente, aí diminui o tamanho do meu nariz. Eu falo assim, gente, não é assim que funciona. Eu já vou avisando a pessoa. Porque eles acham que a gente que desenha faz um pouco de milagre também, não é bem assim. Porque vai mudar muito, e não é assim, não é uma montagem, porque a pessoa dá uma foto totalmente nítida e a outra totalmente embaçada e quer que coloque as duas juntas e não vai ficar igual, não vai combinar uma foto com a outra. Então tem toda essa questão. Só que já tive pedidos desse jeito sim, aí a gente tem que eu alerto a pessoa, falo, não vai ficar legal. Eu prefiro fazer igualzinho a foto, daquele jeito que tá, para não ter problema depois. Porque, querendo ou não, se for uma coisa muito absurda, isso vai acabar interferindo na qualidade, né, do desenho. Aí depois a pessoa ainda vai reclamar que o desenho não tá bom. Tem isso também. O cara tem que se preocupar muito com isso. Ainda mais para quem costuma utilizar simplesmente desenho feito no papel, que é o teu caso, né, que é um desenho que naturalmente ele já tem que ser caro, porque é um trabalho muito minucioso, e também é um trabalho que tu não tem como, muitas vezes, tu não tem como refazer, porque é um material que não é bem assim para tu corrigir um problema. Então, se a pessoa mudar de ideia no meio do caminho, aí vai ser bem complicado de conseguir resolver esse problema. Mas e nessas artes, então, que normalmente que as pessoas encomendam essas coisas, tem algum tipo de folha que tu goste mais de trabalhar? Tipo, tamanho A4, tamanho A3? Ou o material que se usa nessas folhas, como é que funciona o trabalho que tu gosta que tu te sente mais confortável para trabalhar? Ó, agora, assim, já faz uns anos que eu uso apenas o papel canson, o canson mesmo simples de desenho, não é nem aquela folha totalmente profissional, não, é o canson mais simples de desenho, e eu uso 2 tamanhos, o A3 e o A4. Antes eu usava só o A4, então era sempre desenhos menores. Depois de um tempo eu vi que tinha gente que gostava de um desenho de um tamanho um pouco maior. Aí eu comecei a utilizar o A3 também. Então ultimamente eu uso essas duas. Então se a pessoa quer uma coisa maior do que isso, eu já não faço. Porque eu faço realmente na folha canson, e maior do que isso é muito, muito complicado de se achar. Então é sempre nesses 2 tamanhos. Eu já alerto a pessoa que eu tenho esses 2 tamanhos. Aí fica do gosto dela. Só que é o canção mesmo, comum. Por via das dúvidas, a pessoa já está avisada. Eu imagino que isso daí deva ser algo que tu aprendeu com o tempo. No começo, acho que tu não fazia direto, né? Não. Até vi um vídeo seu do YouTube, onde você fala de como cobrar, né? Quanto cobrar. Verdade.
Eu tava. Eu nunca tinha parado pra pensar, e é verdade, eu já sofri muito daquilo que você fala no vídeo, e é muito interessante, que acho que muita gente passa por essas situações assim, e a gente acaba aprendendo mesmo com a prática e com o tempo, que tem situações que a gente olha complicado e a pessoa não tem noção, é difícil. Exato. Isso daí no começo, eu tomei muito de pegar um servicinho achando que era fácil, e aí a pessoa ela vai lá e começa a achar um defeitozinho aqui, um defeitozinho ali, tu vai alterando e alterando, e quando vê tu fez 5, 6 desenhos pra mesma pessoa. Aí por isso que hoje em dia o que eu já cobro é esperando esse problema. Já faz parte do preço. Que é pra eu não me estressar. E para minha sorte, claro que não existe uma demanda gigante, mas para minha sorte, hoje, as pessoas que me procuram, é muito difícil alguém chegar pedindo alguma coisa barata. As pessoas já chegam pensando que eu vou cobrar caro mesmo. As pessoas já chegam, às vezes, tem ocasiões em que eu não coloco o preço do que eu vou fazer. Eu peço para a pessoa sugerir, porque às vezes até eu mesmo estou meio confuso. E teve muitas delas que ofereceram mais caro do que realmente eu ia cobrar. Então, eu imagino que tenha tido um efeito bom. Aquelas aparições lá na internet para falar desses problemas. Né? Que, claro, não é só o que passo. Muita gente passa por esses problemas e por isso que eu acho útil ter esse tipo de conversa aqui, porque eu sei como é complicado a gente conseguir resolver essas coisas. É assim mesmo. Demais. Isso. Mas eu não vi tu falar de material de tinta. O que tu prefere usar? Tu usa grafite, tu usa tinta? Qual material que tu usa na pintura? Agora, no momento, eu estou tentando várias técnicas diferentes, vários materiais diferentes. Inclusive, o último que eu estou fazendo, que está até aqui atrás, porque eu tô segurando o celular com a telinha aqui de desenhar. E eu tô fazendo ele com aquarela, que é a tinta que eu nunca tinha usado. Então é a minha primeira experiência com aquarela. Fiz alguns de guache também nos últimos dias agora, testando o guache, que era alguma coisa que também não costumava fazer. Só que o lápis de cor, o lápis grafite é o que eu tenho mais contato, assim, que eu tenho mais prática mesmo com isso. Mas eu tô tentando, acho que encontrar outras técnicas também, pra gente não ficar sempre na mesma coisa. Só que tinta mesmo eu tô descobrindo aos poucos, porque eu não tinha muito contato com nenhum tipo de tinta. Eu não gostava, inclusive. Tinta óleo pra mim não funciona. Eu não gosto de pintar tela, eu não gosto dessas coisas. É mais o desenho no papel mesmo. Por isso que eu tô tentando essas técnicas que dê pra fazer no papel normal. Então essas tintas que eu tô descobrindo agora, eu tô tentando e encontrando um caminho e fazer coisas novas. E em termos de durabilidade desses materiais, o que até agora tem mostrado um resultado melhor? Porque eu imagino que seja mais para quadro, o tipo de trabalho que tu faz. Não necessariamente só para isso, mas a grande maioria eu acredito que as pessoas vão utilizar para quadro. Então, tu sabe me dizer qual desses materiais aí que respondeu melhor em termos de durabilidade? Depende muito, sei lá. Eu acho que durabilidade, isso vai variando muito. O lápis de cor é uma coisa que não dura tanto assim, porque querendo ou não, a gente gasta sempre as mesmas cores. E é isso que eu acho muito complicado no lápis de cor. Como eu faço muito retrato, então é sempre aquelas mesmas cores que eu vou usando e vai ficando sempre aqueles lápis que a gente não usa, muito aquela cor roxo, com essas cores assim, e vai ficando. Então a gente tem que ir lá e repor, comprar novos lápis. Então a durabilidade do lápis é um pouco menor. Agora as tintas que eu tô vendo agora, elas até que tem uma durabilidade maior, sim, do que em comparação com o lápis de cor. Agora, lápis 6B, que o que eu mais uso, esse gasta muito. Esse vai praticamente um lápis por desenho, às vezes, principalmente se for um desenho que tem um tom muito escuro. Então, a gente acaba usando bastante. Então, isso vai dependendo muito de cada desenho. Sim. E para encontrar esses materiais, tu acha que é tranquilo para ti ou tem alguma dificuldade em encontrar algum deles que tu não encontre na tua cidade, por exemplo?
e precise recorrer à internet. O que, aliás, hoje é até comum, eu diria, mas Sim. algum tempo atrás isso era muito complicado. Difícil. Então, eu tinha mais dificuldade de achar aqui na minha cidade, tanto é que eu tinha que, muitas vezes eu comprava, quando eu ia para São José do Rio Preto, que é a cidade aqui do interior maior, assim, que tem mais coisa. Então, eu sempre recorria a essas cidades mais próximas, assim, porque a minha, como é muito pequena, às vezes a gente não encontra. Só que agora eu tô achando um pouco mais fácil, porque na papelaria que tem aqui na minha cidade, inclusive minha irmã trabalha lá, então eu sempre peço para ela, né, fazer o pedido, anotar o pedido, então eles acabam trazendo aquilo que eu solicito, assim, às vezes. Então eu acho que tá sendo mais fácil. Só que algumas coisas eu tenho que recorrer à internet, porque alguma coisa é mais complicada. Principalmente a questão de pincel, essas coisas que é mais difícil de se encontrar mesmo, aí eu acabo recorrendo para a internet também. Que é uma coisa simples, né? A gente procura lá, tem 1001 coisas. Eu acho, sei lá. É difícil, não é? Teve épocas que foi pior do que agora. No começo sempre é mais difícil, depois que a gente tem uma certa experiência, a gente dá um jeito e acha, encontra Acaba encontra o que precisa. É verdade, isso aí é assim mesmo. Tá. Vamos lá falar de cliente, então. O que mais me dói agora, me incomoda. Vamos lá. Os serviços que tu fez até hoje, todo o tempo que trabalha, esteve no mercado de desenho, qual foi aquele serviço que tu pegou e que tu mesmo, na tua avaliação, tu olha e diz que aquele foi um serviço excelente, tu olha que ele foi o melhor serviço que tu fez? Tu tem algum desenho que tu tenha um carinho especial por ele, em termos de cliente, não algum que foi só pra ti, um que tu vendeu? Tá. Deixa eu pensar que foi já tantos que eu tô indo dar uma pensadinha. Eu acho que dos melhores que eu fiz, eu sempre coloco os mais recentes, né? Okay. Porque eu comecei mesmo a fazer para vender lá para 2011, 2012, eu era bem mais novo, as técnicas não estavam tão boas, então eu não considero aquele dos melhores. Só que dos mais recentes teve alguns, assim, que eu vendi, que até comentei outro dia com a minha mãe, que dá até uma dor no coração de ter que entregar, porque fica tão bonitinho, dá vontade de guardar. Então teve um que eu entreguei, por exemplo, teve 2 que eu entreguei na semana passada, que eu considero muito bons, que, na minha opinião, foram muito bons, e de 2 técnicas diferentes, né? Porque tem muita gente que fala, em preto e branco fica mais bonito, ou outros que falam, colorido fica melhor. Na verdade, foi um de cada, e os 2 que eu gostei bastante. Então, sei lá, eu acho que esses mais recentes foram os que eu mais gostei de ter feito, que achei que ficou mais bonito. Mas o que era o desenho? Era um rosto? O que era? Na verdade, foram 2 crianças que eu desenhei, de famílias diferentes. Eu tô desenhando muita criança esses dias, porque uma mãe vai mostrando para outra, eu tô tendo muita encomenda de criança. E querendo ou não, criança bonitinha, acaba ficando um desenho bonito, assim. Então eu fiz um na folha 3, ficou bem grande, outro na folha 4, que ficou bonito. Então, eram rostinhos mesmo de crianças, assim, que eu desenhei. Sim. Na verdade, isso também é o que mais acontece quando a gente vai iniciar nesse trabalho aqui, é justamente o que a gente vai pegando de serviço, são pessoas que vão falando umas para as outras, né? Porque a gente faz a divulgação na internet e tudo, mas na verdade a gente pega mais indicação. Isso daí faz uma diferença gigante na apresentação da pessoa, quando outras pessoas indicam o teu trabalho. É por isso que ultimamente até eu tenho colocado em tudo que eu entrego, eu sempre peço para a pessoa deixar eu coloco uma pergunta ali para ela. Se alguém perguntasse para ti o que tu diria do meu trabalho, caso alguém perguntasse tua referência, aí eu peço para ela colocar um textinho ali do que ela diria ou não. E eu sempre peço, se for para falar mal, fala, não tem problema, porque na pior das hipóteses isso aqui me serve como aprendizado, que é para eu não cometer mais esse erro. Mas até hoje ninguém desceu o cacete. Eu acho que é porque quando tu pede pessoalmente, as pessoas não têm coragem, né? Ninguém tem coragem de falar mal. Mas por enquanto tem sido uma opção boa pra mim. É uma ideia boa. Interessante. É que na verdade eu trabalho só pela internet, né? Então pra mim funciona.
Isso é uma coisa que, aliás, era a próxima pergunta que eu queria fazer pra ti. O que tu costuma fazer mais em termos de, ainda falando de trabalho? São pessoas locais da tua cidade ou da tua região que pedem desenhos pra ti? Ou tu costuma trabalhar online? Online que eu digo assim, por exemplo, alguém do outro lado do país pediu pra tu fazer um desenho no papel e aí tu manda pelo correio pra pessoa e aí tem que ver os gastos do correio, essas coisas. Qual que é o mais frequente pra ti? O que mais acontece é pessoas aqui de onde eu moro, cidades vizinhas, é coisas locais mesmo. Até por causa disso, né? Do boca a boca, e é tudo muito perto, então aí uma pessoa fala para outra, então acaba sendo bem na região. E como a minha cidade é bem pequenininha, eu trabalhava há 2 anos, os dois últimos anos, numa cidade vizinha. Então essas duas cidades, a minha e essa vizinha, então todo mundo acabou me conhecendo, então é encomenda dessas duas cidades, principalmente. E tem outras pessoas que acabam vendo, né? Uma cidade um pouquinho distante, só que é tudo mesmo aqui da região, que pede mais. Claro. Assim, trabalho pra fora, pra longe, eu nunca cheguei a fazer. Assim, de ter que mandar pro correio. Nunca cheguei a fazer. Uma coisa interessante. Pois é, não, porque eu costumo fazer, eu atendo mais gente do teu estado falando nisso. Gente de São Paulo que me pede mais serviços desse tipo. Só que teve uma pessoa do Rio de Janeiro que uma vez pediu para fazer um desenho para ele feito no papel para eu mandar pelo correio e eu não quis fazer. Aliás, é uma coisa que eu fiquei até com um certo aperto no coração por ter feito isso, porque é um excelente cliente, uma pessoa... se todos os meus clientes fossem igual a ele, nossa, eu tava vivendo só de desenho hoje. Mas realmente eu não faço esse tipo de coisa porque eu sei toda aquela burocracia que é tu lidar com o correio e o material físico, que não é a minha área, embora que eu faço, mas pessoalmente não para trabalho, para trabalho eu uso só digital. Mas é uma curiosidade que eu realmente tenho para quem trabalha só no papel. Eu imagino que seja complicado de tu conseguir resolver esses problemas de envio, essas coisas. É uma preocupação a mais que a pessoa tem. Até o porquê tem a questão da preservação do trabalho, porque aí tu tem que mandar fisicamente a folha para outro lugar, né? Então tem que se preocupar com... Dá aquele medo de amassar, de chegar... Exato. Deve ser uma pressão grande para quem costuma fazer isso seguidamente. Inclusive teve uma outra pessoa que eu sei que faz isso, não consegui convencer ela a conversar aqui, mas eu vou convencer. Porque eu sei que ela faz isso, eu quero tirar essa dúvida. Isso é normal. Mas vamos lá. Para quem está iniciando no desenho no papel, o que tu diria que é o mais simples da pessoa aprender? Mais simples não, mas mais adequado da pessoa aprender a trabalhar no papel. O que tu acha mais adequado? Para quem está começando? Exato. Nossa, pergunta meio difícil. Eu não sei se é difícil no meu caso de responder isso, porque eu fui aprendendo tão sozinho que eu não sei dizer. Tá? Que eu vou tirar por base dessas aulas que eu dei, né? Que eu tive que pegar realmente pessoas que estavam iniciando. Eu falava para elas não começarem daqueles desenhos realistas como eu faço, porque muitas vezes elas viam os meus desenhos e queriam começar a fazer parecido com aquilo. Então eu falava que daquele jeito era meio que impossível começar. Então eu falo assim, vai muito do que a área daquilo a pessoa gosta mais, né? Tem pessoas que gostam mais de desenhar, por exemplo, paisagem. Aí, sei lá, aí a gente tem que achar um caminho para aquilo. Quem está querendo começar realmente para tentar um desenho de rostos mesmo, de pessoas, assim, eu acho que tem que começar aprendendo realmente as técnicas de proporção, né? Essa questão de parte por parte daquele rosto, não já começar a querer colocar tudo no desenho e sair por, sabe, querendo já ter um milagre ali acontecendo. Então eu acho que tem que começar realmente aprendendo a linha de proporção, de alinhamento mesmo do rosto, essas coisas assim. Ou então se for num outro tipo, né, de desenho, por exemplo,
uma paisagem, como eu falei, também a questão de proporção do tamanho dos lugares, essas coisas. Eu acho que tem que começar tudo mesmo do menor até chegar numa coisa maior. Porque milagre eu acho que é difícil acontecer nesse tipo de trabalho, né? Muita gente acha que acontece, mas não tem isso não. Passar do micro pro macro, né? Exatamente. Uma coisa que eu ouvi muito o Ivan Querino falar quando eu conheci. O único curso de desenho que eu fiz foi o curso dele, que era um curso de caricatura, que não ensinava a fazer caricatura em si, mas depois que tu já aprendia as técnicas, tudo ele puxava mais pro lado da caricatura. Só que ele ensinava as técnicas básicas de desenho, essas coisas. E depois que eu fiz o curso dele, eu comecei a reparar que tinha muita coisa básica. Eu já desenhava há anos, já eu fiz agora, em 2016 o curso dele. E aí eu fiquei olhando assim, tá, mas tem muita coisa básica aqui que eu já deveria estar usando lá no tempo do EPA. Que se eu tivesse usando isso, hoje eu estaria desenhando muito melhor. Exatamente. Então, assim, uma coisa que ele fala muito é que o cara que não sabe desenhar, ele começa pelo fim. Então é aquela história, como tu tinha comentado ali, a pessoa que olha o teu desenho realista, com luz e sombra, tudo perfeito, e a pessoa já quer começar daquele jeito. Isso, então ela não quer passar por todo o aprendizado, aprender formas geométricas, aprender proporções, noções de luz e sombra, para depois tu aplicar e fazer a arte final, né? Qual a diferença também de usar esboços, que eu não usava esboço, eu comecei a fazer esboço depois que eu fiz o curso. Antes eu só fazia direto o desenho. Então eu diria que de 2016 para cá, deu um salto gigante naquilo que eu faço. Sim, a gente vai aprendendo muito com aquilo que a gente vai ver. A gente acha que a gente já sabe muito, mas tem sempre aquilo que a gente vai aprendendo. Eu fiz também um curso online, acho que foi em 2012, 2013, nem lembro direito como que era o nome do curso. Só que eu fiz e aí eu vi também muita coisa que eu já fazia, mas fazia de uma maneira diferente. Igual você falou, se eu tivesse aprendido antes, já estaria muito, muito mais avançado. Tinha coisa fazendo muito melhor, só que não, eu fui aprender isso no curso que eu fiz depois, então é sempre muito válido a gente tá querendo aprender coisas novas. Eu acho que os cursos nunca são demais, eu acho que a gente não tem que ficar estacar naquilo e parar, né, e sempre buscar assim. Claro. Isso daí tem muito aquela questão aquele dilema entre se o desenho é dom ou é aprendizado, né? Eu, particularmente, não acredito em dom. Eu acreditei nisso por muitos anos e hoje eu vejo isso como um problema. Justamente porque eu encarava como dom que eu não procurava essas técnicas. Não estou nem falando de cursos, mas de no YouTube mesmo procurar como resolver tal problema, como fazer isso, como fazer aquilo. Hoje eu faço o tempo inteiro essas coisas. Tem muita coisa que eu não sei desenhar, que uma pessoa me pede para fazer um desenho de alguma coisa que eu não sei, e eu fico pensando, como é que eu não sei fazer isso? Aí eu vou lá no YouTube e vejo como é que faz. É assim que aplica. Então eu vou lá, aplico, entrego, faço a técnica ali, e aí eu entrego a arte final pra pessoa. É isso aí? Então, beleza, tá resolvido. Mais uma coisinha que eu aprendi que eu não sabia. Então, esse tipo de coisa mudou bastante quando eu deixei de acreditar nessa história do dom. Embora que é um dilema, isso aí não é uma... Eu não posso dizer com certeza isso, porque tem muita gente que ainda entende como dom, dependendo da maneira como se explica. Inclusive, se o senhor quiser deixar o seu parecer sobre esse assunto, é dom ou é técnica? E aí? Então, é igual você falou, é complicado de dizer, né? Eu acho que vai muito da técnica, porque, igual você falou, tem muita coisa que eu não sei fazer. Se fosse somente um dom, eu saberia fazer de tudo. Mas tem aquilo também que eu digo para algumas pessoas, que a pessoa ela tem que ter uma habilidade maior em certas coisas, sim. Porque, como eu falei, tem gente que faz aquilo muito, muito tempo e não chega àquele resultado que ela gostaria de chegar. Então, tem aquelas pessoas que têm uma habilidade, sim, maior na questão do desenho, ou então no estilo, né, de desenho específico, e ela não vai conseguir alcançar essa mesma técnica em outra. Então eu acho que aquilo tudo se mistura, só que
a técnica ela tem que estar sempre sendo procurada, sempre buscada de diferentes formas, porque não é assim. Se fosse somente um dom, eu teria nascido sabendo e sabia de tudo. E não é, eu também, igual você falou, eu não sei fazer muita coisa. Tem gente que me pede pra fazer, sei lá, desenhar um carro eu não desenho, eu não sei desenhar carro. Eu não sei se eu não sei porque eu não busquei procurar saber, eu acredito que se eu buscar saber, eu vou conseguir, mas é uma coisa que eu não gosto e eu não procurei entender até hoje, então são coisas diferentes, assim, uma coisa que eu não me interessa fazer, então se alguém me pedir eu não vou fazer também, então é aquilo, né? Tem gente que acredita que seja dom, tem gente que acredita que não seja dom, eu meio camuflo nas duas teorias aí, eu acho que as duas um pouco se complementam, assim, sei lá. É que assim, a gente não tem uma resposta fixa para isso até hoje, né? É difícil se posicionar diante disso daí. Porque Bem... a gente acaba afirmando uma coisa, daqui a pouco a gente pensa, mas será? Porque tem tanta coisa que... Então é meio confuso, é uma coisa muito confusa. E eu prefiro acreditar que seja, sei lá, um talento especial e que a gente está sempre aprimorando, e é isso. Eu não sei dizer. É meio polêmico. É bem complicado. Tá, vamos lá. Seguindo nosso raciocínio aqui da técnica e da dificuldade. O que até hoje tu considera que é a tua maior dificuldade no desenho? Não vale os desenhos que tu não gosta de fazer. Eu pergunto aquilo da tua área que tu gosta de fazer, que tu pensa, tinha que saber fazer isso daqui, mas até hoje eu sinto dificuldade, eu não consigo fazer isso. Tem alguma coisa nesse sentido no teu desenho? Tá. Eu, particularmente, do meu estilo, que é o realismo em pessoas, que eu desenho assim realmente, tem algumas coisas que eu tenho uma dificuldade maior. Por exemplo, mão. Eu não gosto. Eu não gosto da minha mão, de desenhar dedo. Então eu sinto uma dificuldade maior. Assim, não que eu não saiba, né? Mas eu evito ao máximo porque eu acho que aquilo é bem confuso, bem difícil de fazer. Então eu procuro sempre fazer pessoas que estejam só daqui pra cima, que aí não tem problema não. Mas pra não se estressar. Só que teve um especial que eu fiz, que eu comecei a desenhar a Turma do Chaves um tempo atrás, e a da Dona Florinda, inclusive, ela tava com a mão daquele jeitinho assim, e eu tive que fazer os dedos cruzados por cima, assim. Aí foi bem chato. Só que acho que a maior dificuldade é realmente fazer os dedinhos, essas coisas que tem mais, sei lá, dobra. É muita mobilidade, né? De fazer. É horrível. Cabelo, eu acho chato desenhar cabelo, dependendo do tipo de cabelo. Só que cabelo é uma coisa que eu acho chata, mas eu gosto de fazer. Então tem isso também. O resultado fica bonito, né? Então, não sei. É complicado. Tem gente que odeia. Eu acho chato. Não é que eu acho legal. Mas eu gosto porque eu acho que depois fica bonito. Então, eu gosto sempre do cabelo mais comprido porque eu acho que é legal. Tem isso também. Não sei explicar. É uma confusa, mas... Na verdade, eu até ia dizer que isso que eu tô falando do cabelo, eu ia dizer pra mão. Porque eu acho muito difícil fazer mão. Aliás, mão e pé. Não tem um desenho meu que apareça pé. Não tem. Eu acho que eu nunca desenhei, assim, porque eu nunca fiz um desenho, assim, que chega até pegar o pé, assim, liso, sem sapato. Então, Pois é. Mas no caso de mão, pra mim, é a mesma coisa que tu falou do cabelo. Eu acho muito difícil de fazer, mas quando eu faço e fica bem feito, eu olho, nossa senhora, isso aqui é uma mão bem feita. Valeu a pena ter sofrido esse tempo todo. Então, realmente, eu acho difícil, mas eu gosto do resultado quando fica bom. Aliás, quando eu não sei como é que faz alguma mão de um personagem, que tá de uma maneira que eu não faço ideia de como é que eu vou resolver, eu vou lá e eu pego a minha mão, coloco na posição em que eu quero que fique o personagem, e aí ou eu olho na hora, se for uma posição confortável, olho e desenho, ou então eu tiro uma foto dela e depois eu boto no computador. Inclusive, você falou isso agora, eu lembrei de algumas situações. Eu, lá acho que foi para 2016, 2017, que eu estava escrevendo um livro e eu fui ilustrar. E na hora de ilustrar, eu que criei os meus personagens. Então,
eu tinha eles todos na cabeça de como eu queria que fosse, só que na hora de executar é sempre mais complicado. A gente tem em mente, só que como que eu vou colocar aquilo no papel? Não tem referência, é só a referência que está na minha cabeça. Então, dependendo da história, porque eram contos, então cada história era de um jeito, então tinha cenas do que a cena. Então eu fiz muito assim, eu pedia para minha irmã ficar naquela posição do personagem, eu tirava mais ou menos a foto, e daquele jeito eu ia moldando a posição em que o personagem estaria. Eu achava que ficava mais fácil. Minha irmã tem que fazer muita pose para eu poder fazer. E ela fazia de boa, ainda bem que ela fazia de boa. Mas tem isso, a gente tem as nossas dificuldades, assim, a gente vai buscando diferentes formas de resolver, adaptando. Claro. Olha aí, ó, tu que tá assistindo o vídeo, ó, tá vendo como é que resolve esse problema? Ó? É assim que resolve esse problema. Não é por mágica que as coisas se resolvem. A gente tem que dar um jeito e conseguir resolver o problema. Tem gente que acha que é muita mágica que envolve, principalmente a questão de tempo. E já tive alguns problemas com pessoas assim que me pediam desenho e achavam que, assim, em termos de horas, no dia seguinte já estaria pronto. Eu falava assim, gente, não coloca a mão assim e xeroca. Entendeu? Tem gente que acha que assim, a gente coloca a mão, abençoa e sai o desenho. Não é. Vai muito. Então, essas coisas é o que me deixa irritado na hora de fazer um desenho. Por isso que eu prefiro sempre desenhar para mim. Mas hoje em dia eu tô tendo menos problemas quanto a essa questão, principalmente de cliente. Eu acho que eles já começaram a entender como funciona mais. Então, eu sempre falo que eu sempre dou mais ou menos um prazo assim, de uma semana para aquele desenho que eu vou fazer, mesmo que seja rápido. Então, eu vou dar uma prazo de uma semana, que é para eu ter aquele tempo realmente para desenvolver. Se eu fizer mais rápido, eu entrego mais rápido, mas eles já sabem que é uma semana no mínimo. Porque não é mágica, não. Eu costumo fazer isso também, mas uma coisa que me acontece muito, não sei se é comum pra ti, mas me acontece muito eu dar um prazo assim, de 5 dias, e aí a pessoa ela diz, não, quando é mais de um desenho no caso, né, quando é um conjunto, aí ela vai mandando aos poucos o trabalho que ela quer resolver, e aí metade do trabalho ela mandou no último dia. Então, aí eu sempre ressalto que tem aquele período ali, a partir do momento em que eu tiver todo o material para trabalhar. Porque acontece isso daí, da pessoa ela mandar a referência dela lá no último dia, ou então ela dá um prazo muito maior, ela mesma dá um prazo muito maior do que o que eu dou, dos 5 dias, e me manda um desenho tipo uma semana, 2 semanas depois, que a gente já tinha combinado o serviço, aí é que ela vai dizer, não, agora eu tive um tempinho, tô mandando pra ti, tá aí, tá liberado. Mas muito tempo depois mesmo. Eu não sei se isso costuma acontecer contigo. Ultimamente não. Ultimamente já tá bem melhor. Já aconteceram coisas bem chatinhas, assim, alguns tempos atrás, de questão de tempo, o pessoal apavorando a gente e querendo que faz do jeito que ela imagina e não tá no jeito da folha. Mas ultimamente eu já tô tendo bem menos problemas. Inclusive eu fiquei 2 anos sem fazer desenho para vender. Eu fiquei 2 anos sem fazer, porque como eu dava aula o dia todo, das 7 às 6 muitas vezes, então eu não tinha tempo. E no final de semana, descansar e mexer, preparar a aula para a semana seguinte. Então eu fiquei 2 anos, assim, 2018 e 2019, sem fazer desenho para vender, sem pegar encomenda nenhuma. E agora que eu tô voltando, e agora parece que agora que eu voltei, eu tô vendo uma diferença maior. Inclusive aumentei os valores dos desenhos, porque eu achava que eu cobrava muito barato mesmo. Eu mesmo não valorizava, então eu não podia exigir que as outras pessoas valorizassem. Então esse era um erro que eu carregava. Hoje em dia não, hoje em dia eu cobro bem mais. E as pessoas mesmo assim elas pedem, então eu acho que eu tô indo por um caminho mais que eu acho que está sendo mais, assim, mais bem desenvolvido para mim e para a pessoa também, porque ela também está entendendo o trabalho que dá e, consequentemente, eu estou me valorizando também. Então, eu acho que agora as coisas estão caminhando. Mas assim que eu voltar ao trabalho, de novo, a dar aula, eu acredito que vai cair de novo um pouco a questão de
de pegar encomenda, porque a gente não tem como conciliar sempre. É difícil, principalmente a questão de escola, exige muito nosso tempo. Claro. E acaba sendo muito difícil. Só que agora eu tô vendo que eu já consigo mais me manter mais calmo, porque era muito exaustivo a pessoa ficar na cabeça, sabe? Complicado. Agora tá tranquilo. Sim. Isso aí me lembrou uma outra questão que eu vejo como um dos principais problemas no mundo dos desenhos, digamos assim, que a gente vive agora. Se fala muito que aqui no Brasil o desenho não é valorizado. Eu vejo muito pessoal que desenha comentar essa questão de não se sentir valorizado por quem pede desenhos para elas, no caso, por uma série de questões, questão de valor, de tempo, de achar que o cara está fazendo por prazer e não fica com dor nas costas depois de fazer. Como é o meu caso aqui, mexendo no computador, não tem um desenho que eu faça que eu não saia daqui latejando o pescoço. Porque geralmente eu entro num desenho e fico 10, 12 horas fazendo alguma coisa. Mas é uma questão que o pessoal costuma falar muito. Essa questão do como o desenhista é valorizado no Brasil, que ele é pouco valorizado. Então, do tempo que tu teve experiência tanto na internet, conhecendo outros desenhistas, como enquanto trabalho, tu como profissional já, que tu já vendeu, tu já sabe como é que funciona a questão de o prestador de serviço e o cliente, qual é o teu ponto de vista sobre essa questão do desenhista ser valorizado ou não? Isso daí é uma questão mais do cliente realmente não entender o desenhista, ou parte um pouco do desenhista que talvez não conheceu o próprio trabalho e não saber se vender como desenhista? Eu acho que é exatamente isso. Vai um pouco das duas partes, né? Igual eu falei. Eu também não me valorizava, não valorizava o meu trabalho. Então eu acho que daquele momento também partiu de mim. Eu acho que isso também acontece muitas vezes com as outras pessoas. Claro que tem aquele cliente que acha que a gente é obrigado a fazer tudo que ele pede e não cobrar, né? Então isso é uma questão muito chata. Isso mostra, assim, a desvalorização dele, achar que a gente é uma máquina de xerox que vai fazer o que eles pedem, assim, rapidinho. Então tem muito cliente, só que eu percebo também que às vezes é um pouco do próprio desenhista também, pode acontecer. Porque a partir do momento que a gente não vendo valorizar aquilo que a gente faz, a gente não pode exigir também do outra pessoa, a gente está dando abertura para aquilo acontecer. Então, hoje em dia, como eu coloquei na minha cabeça que eu vou cobrar aquilo, porque aquilo me deu trabalho para fazer, porque eu gastei com aquilo, a pessoa entende, então eu acho que agora está tendo a valorização que eu esperava. Se não está tendo, eu não vou fazer. Entendeu? Tem aquelas pessoas que, tá caro. Tá caro, então eu não vou fazer. Entendeu? Eu estou dando o valor, eu não vou abaixar o valor porque a pessoa não quer. Então, essas pessoas eu não faço. Então, vou fazer para aquelas que estão valorizando, para sim eu poder me valorizar também. Então, eu acho que muitas vezes parte das duas partes. Do desenhista e do cliente. Claro que tem cliente que é muito chato. Tem sim, já tive alguns chatos. Só que esses eu tô até evitando agora. Eu já nem fico mais com tanta dor de cabeça. Eu ficava assim, fui deixando para lá. Sim. E, bom, vamos conduzindo para o final aqui já, para a gente fazer nossas conclusões. Do tempo já que tu tem de desenho, quando tu iniciou, quando tu iniciou no período que tu se considera um desenhista já, que tu já é conhecido, o pessoal conhece as suas redes sociais, conhece o teu trabalho pessoalmente, qual era a visão que tu tinha de ser um desenhista antes de começar a fazer isso e que hoje como é que está a tua visão? Se continua a mesma ou se tem muita coisa que tu pensava de que seria a vida de um desenhista e hoje tu pensa diferente? Mudou alguma coisa ou continua a mesma expectativa? Eu acho que eu passei por várias etapas. Algumas etapas mudaram a minha visão, outras eu tive e continua a mesma. Por exemplo, quando eu era bem mais novo, sei lá, uns 13, uns 14 anos, que é quando eu comecei a realmente desenvolver melhor o desenho,
eu tinha na minha cabeça, adolescente, né? Eu tinha na minha cabeça que eu poderia viver só daquilo. Uma cidade pequena, como a minha, né? Viver só disso, não ter que sair para fora para poder ter só isso como trabalho. Depois de um tempo, eu percebi que não ia conseguir só com o desenho. Então, lá para quando eu já tinha meus 18, meus 19 anos, que eu comecei a ver que era diferente, eu passei a perceber, não é assim. Isso aqui pode ser, sim, uma fonte extra, né, de renda, só que não consigo. E até hoje eu tenho essa visão. Aqui, eu não sei, tem cidades maiores que a pessoa consegue, só que eu aqui nessa cidade pequena não consigo viver só do desenho. E claro que aquela minha visão também, que eu vou ficar mais velho, eu vou saber desenhar tudo certinho, não vou mais precisar recorrer a outros lugares, e isso também mudei de visão. Estou sempre tentando que buscar novas informações, estudar mais, porque a gente não sabe tudo. Eu não sei tudo, eu nunca vou saber tudo, né? Então, sei lá, quando a gente é mais novo, a gente tem uma visão bem errada, assim, bem, sei lá, a gente sonha afunilada. Sonha com umas coisas que não é assim, né? Então, assim, eu passei por etapas, eu acho que hoje eu tô nessa coisa mais certinha, né, nas ideias mais certas do que acontece mesmo. Mas mudei de opinião muitas vezes, sim. Hoje, com o teu trabalho como desenhista, tu pode dizer que tu gosta do trabalho como tu faz? Ou tem alguma coisa que tu ainda mudaria? Tipo, entrar num tipo de trabalho relacionado a desenho que é aquele que tu queria fazer, mas não atingiu ainda? Ou realmente as encomendas pessoais de desenhos realistas geralmente para quadros, coisas mais locais, o trabalho que tu quer fazer com desenho? Tu mudaria ou mantém assim, tá perfeito, é assim que tu gosta, é assim que tu quer? Olha, eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar do jeito que eu faço, assim, de vender os desenhos para quem pede, porque, querendo ou não, é uma forma de reconhecimento das outras pessoas também. Então eu gosto quando a pessoa se sente, vê um desenho e fala assim, eu gostei, faz para mim, eu faço, claro que eu faço. Claro que eu vou mostrar certinho como que vai funcionar para a pessoa já ter em mente, só que eu gosto. E eu não sei se eu não tivesse a minha profissão mesmo, minhas outras formações, se eu não ia querer ter algo, né? Sei lá, partir para uma empresa de ilustração, eu não sei. Se eu tivesse, assim, outras opções. Só que na minha condição agora, como eu tenho outras prioridades também para trabalhar, então eu acho que com o desenho, no momento, eu estou numa fase boa, fazendo assim, esses desenhos para fora, porque eu consigo conciliar. É uma coisa que eu consigo conciliar as duas coisas. Que eu gosto tanto de dar aula quanto de desenhar. Então, nesse momento, eu acho. Pode ser que um dia eu mude de ideia? Pode ser que um dia eu mude de ideia também, que a gente está sujeito a mudar de ideia sempre. Mas no momento eu tô gostando do jeito que está funcionando. Se algum dia tu puder viver só de desenho, faria? Então, isso é outra coisa. Outro dia eu estava comentando aqui, essa semana mesmo, essa semana eu comecei a receber muita encomenda. Não sei o que aconteceu, choveu encomenda. Então, quando chove muita encomenda, eu fico assim bem fixo, eu tenho que acabar, então eu fico até meio que desesperado. Então aí eu cheguei a falar assim pra minha mãe, eu não sei se eu ia querer ver só de desenho, porque é uma coisa muito desgastante também. A gente fica muito fixo naquilo, né? É muito cansativo. Eu não sei se eu ia ter. Eu ainda não tenho psicológico, eu acho, preparado só para isso. No momento eu tô focado só nisso, mas eu espero que não seja para sempre, né? A não ser que eu amadureça a minha ideia, que eu consiga, sei lá, manter meu nível psicológico mais fixo nisso, mas eu acho que é muito desgastante, só isso. Eu admiro muito quem só faz isso, porque é muito intenso, desgastante, mas eu sinto uma dor aqui sempre, sabe? Parece que é de tensão, de ficar naquilo. Acho que nem é tanto pela posição, mas é tanto naquela tensão de ter que terminar, né? Sim. E a pessoa sabe, eu tenho que entregar. Então é bem desgastante, sim. Eu não sei se no momento eu não queria viver só de desenho, não. Embora eu goste bastante, eu adoro desenhar. Mas eu acho que não estou preparado só para isso, não.
Porque desenho não é só prazer, desenho é um trabalho complicado. Isso, tem gente que acha que é só prazer, mas não é não. Tem momentos bem chato, bem. A gente cansa, a gente larga. Já cheguei a rasgar folhas de desenho e deixar pra lá, não fazer, não partir pra outro, eu estressei. Então tem que. Do meu ponto de vista, prazer é ver pronto e entregar. O fazer não é. Dá um prazer enorme, velho, que você Eu gosto de olhar e dizer, olha aí, ó. Olha que lindo que ficou esse trabalho. Ó. Isso é que vale a pena. Exatamente. Então vamos lá, pra gente encerrar aqui. Pra quem estiver assistindo a gente aqui, todos os links de contato que o José Henrique quiser deixar aqui, vai ficar aqui no vídeo, é só tu acessar. Mas o espaço é teu pra tu dizer quais são os de prioridade, ou então tua preferência, que tu prefere que as pessoas entrem em contato. O espaço é teu, pode divulgar o que tu quiser. À vontade. Então, através das minhas redes sociais mesmo, vai estar então o meu Facebook, né, o Instagram, e eu costumo pegar, as pessoas geralmente entram em contato comigo pelas essas duas redes sociais mesmo. Então, para quem quiser, e lá também tá os meus desenhos, principalmente no Facebook, já tem alguns desenhos anteriores que eu não coloquei no Instagram. Então, para quem quiser olhar mais completo, vai estar mesmo no Facebook. Mas é isso. É isso mesmo. Perfeito. Então, da minha parte, a princípio, o vídeo fica por aqui. Tu que está assistindo esse vídeo aqui, se puder, comenta aqui embaixo as perguntas que eu não fiz pro José Henrique que tu queria fazer. Faça a pergunta para nós aqui, eu tenho certeza que ele vai tirar um tempinho e vai responder. Fora isso, se puder, curta esse vídeo. Se puder também, não vou dizer compartilha, aqui fica meio complicado compartilha, porque isso aqui é um grupo privado, e aí depois eu é que vou compartilhar no meu no meu perfil pessoal. Se quiser compartilhar de lá, fica à vontade, não tem problema nenhum. Da minha parte era isso. Acredito que tá tudo certo, então. É nóis, tamo na luta. Feito. Muito obrigado, viu? Gostei muito. Prazer foi meu.